Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de receber convidados. E eu estou recebendo nos estúdios Eduardo Guerini, cientista político e professor, e a doutora Cláudia Bressan, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de Santa Catarina. O Guerini está lá na Costa da Lagoa, recluso, mas nos recebendo. Eu queria lhe agradecer. Uma boa noite para você, professor. Boa noite, Paulo Alceu. Boa noite, Cláudia Bressan. Prazer conversar sobre um assunto importantíssimo nesse ano de eleição. E apesar de recluso, continuamos conectados à política e à situação política do país e do Estado nesse pleito de 2022. E eu que agradeço. Doutora Cláudia, obrigado por ter vindo até aqui aos estúdios para a gente abordar esse tema que é fundamental para todos nós. Eu que agradeço, Paulo Alceu, por estar aqui, essa oportunidade para falar de eleições 2022 e falar sobre política como um todo, Os bastidores, o que está para acontecer e as novidades do processo eleitoral para este ano. E eu, como professor Guerini, somos cavalheiros, vamos começar então com a senhora, diretamente. Me chamou a atenção, e isso eu gostaria de abordar, que nessa troca de partida, a famosa janela que já foi fechada, tiveram várias manifestações, e algumas delas manifestações de campanha eleitoral fora do período de campanha. Isso não estão cometendo alguma ilicitude ou a lei eleitoral realmente ela tem que ser revista? Na verdade, hoje a gente tem a figura da pré-campanha, Então, quando a gente tem esse novo instituto, que eu costumo dizer que ele é um período que ele dá mais trabalho para o advogado, que é o período da pré-campanha, pré-eleição, do que o período eleitoral propriamente dito. Que é onde a gente tem algumas permissões, que é o pré-candidato ele se manifestar, ele já começar a criar uma identidade com o eleitor, ele poder se colocar como pré-candidato, pedir apoio político. Isso hoje em dia, com a legislação eleitoral, ele é possível, ele é permitido. Eu vi a despedida do governador de São Paulo, João Dória, só faltou pedir voto. Ou melhor, ele pediu voto para o atual governador que vai disputar pelo PSDB. E daí me levantou essa dúvida, de repente pode pedir alguma impugnação, não pode? Tem um artigo, um dispositivo para isso, o 36A da Lei 9.504, que ele trata o que é permitido, o que não é permitido, o que é caracterizado campanha antecipada. E claro que do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que foi uma baliza desse período pré-eleitoral, que determinou o que seria campanha antecipada e passível de alguma ação de investigação judicial ou alguma aplicação de multa, o pedido explícito de voto é uma delas. Ou seja, a gente não pode ter esse pedido explícito. O que pode é um pedido de apoio, se colocando como pré-candidato para o período adequado, nas convenções, pedir o apoio dos filiados para que ele possa ser, na data permitida, o candidato pelo determinado partido ou coligação. Professor Guerini, com base nisso que nós estamos falando aqui, o senhor acredita que a lei eleitoral tenha que sofrer modificações? Bom, eu concordo em partes com a doutora Cláudia. Eu acho que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baliza o que é permitido e o que não é. Mas o problema é a interpretação da legislação eleitoral, que sofre sempre alterações de acordo com o interesse dos partidos políticos que estão legislando no Congresso Nacional. Uma dessas situações foi a questão da janela partidária, que foi criada justamente para garantir essa mudança fora do prazo permitido anteriormente e que, ao mesmo tempo, antecipou as pré-campanhas. E eu lembro que pré-campanha se faz para o partido e não para a sociedade. Você vai pedir votos dos filiados do partido para que eles apoiem determinado candidato a um cargo eletivo e que ele está vislumbrando, seja de governador, de senador, de deputado federal ou de presidente da República. O que nós vemos hoje é que os candidatos estão fazendo explicitamente, antecipando a campanha que tem um prazo para ser realizado,
e a pré-campanha passou a ser uma campanha antecipada de inúmeros candidatos, de todas as siglas, de todos os partidos. Isso significa que a legislação ela vai se tornando cada vez mais elástica aos interesses daqueles que detêm um poder mandatário, que tem um cargo eletivo e que vão almejar um outro cargo, seja governador, senador, ou o próprio presidente da República que tenta a reeleição, ou o governador que tenta a reeleição, etc. Então, a legislação eleitoral no Brasil, ela se transforma em uma legislação muito elástica, período a período. E daqui a 2 anos nós teremos mais uma mudança, mais uma alteração, atendendo os interesses daquele momento. Então, ela não é uma legislação que tem uma característica duradoura. Ela é volátil, sazonal e de acordo com os interesses do Congresso Nacional, dos parlamentares que lá estão, que fazem e legislam em causa própria. Esse é um grande problema. E mais do que isso, os partidos políticos acabam usando de artifícios nessa elasticidade da interpretação eleitoral, o que acaba produzindo esse efeito, que é uma campanha que já está ocorrendo independente da vontade do eleitor ou das decisões dos partidos ou das coligações que serão realizadas. Exatamente pegando essa colocação feita pelo professor Guerini, exatamente isso, ela é volátil, a elasticidade da lei, e é uma lei que muda de 2 em 2 anos, para atender alguns interesses político-ideológicos, eu não vou nem colocar, né, mas políticos partidários. Não tem como resolver isso? A gente tem quase a cada ano uma reforma eleitoral, uma mini reforma eleitoral. Claro que isso, a gente tentou mudar isso e codificar toda a legislação eleitoral num código eleitoral, que aí ele abarcaria toda a norma, né, que rege o processo eleitoral. Quando eu digo não tem como mudar, eu falo o seguinte: entidades como a OAB interferir diretamente, interferir beneficamente, né? Essa alteração, ela acaba fazendo parte do processo democrático, né? A gente tem que entender que hoje nós temos a fidelidade partidária, né? A teoria do mandato partidário, que a gente costuma colocar, existe esse entendimento, mas é natural que alguns políticos ou detentores de mandatos eletivos, eles queiram migrar para outras agremiações, né? A gente tem que ter uma ideia de que ninguém é filiado para sempre num partido político, ele tem que ter a liberdade de escolha, e para isso que existe a janela, né? Claro que essa questão de, existe uma legislação um pouco flexível com essas questões, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente, né? Eu acredito que a janela partidária, ela acompanha o processo, a democracia, liberdade de escolha daquele para ir, e por isso que eu tenho aqueles 30 dias, 6 meses antes das eleições para poder escolher aquela agremiação. E é natural que as agremiações elas vão mudando, não só os seus programas, porque às vezes os partidos eles mudam seus programas, seus estatutos, as suas ideologias, mas nós temos que permitir que em determinado momento um parlamentar ou um prefeito, enfim, governador, ele possa escolher outra agremiação. Então, eu vejo isso como um processo, né, faz parte do processo democrático. E claro que para nós é muito mais, é importante que nós tenhamos uma legislação que não mude a cada 2 anos, porque a jurisprudência também muda a cada 2 anos. E até quando a gente vai advogar nessa área, a gente tem dificuldade, porque hoje tem um entendimento jurisprudencial, mas o ano que vem a gente não sabe se ele permanece, né? Justamente por essa questão até que o professor Guerini colocou, né? De conforme quem esteja no Congresso, quem esteja aprovando essas leis. Então, uma segurança jurídica na norma eleitoral ela é necessária, né? A gente precisa discutir o processo eleitoral, trazer para o debate um debate sério, né? O que realmente é necessário para alterar uma legislação que eu não possa fazer e que não precise fazer uma reforma, uma mini reforma eleitoral a cada ano ou a cada 2 anos. Então, essa alteração realmente ela é necessária e o debate tem que ser levado muito a sério e não no ano de eleição. A gente tem que começar a discutir agora para daqui 2, 3 anos, né, a gente poder já estar aplicando uma lei, mas com segurança, né? Segurança jurídica, que é o que a gente busca. E é o que está faltando. E é o que está faltando. Agora, professor Guerini, mini reformas políticas ou definitivamente uma reforma política?
De forma geral, o que nós temos que ter em mente é que uma reforma política mereceria um amplo debate na sociedade. Eu diria que a Constituição de 88 e a legislação ah, colaterais, seja o Código Eleitoral, etc., precisam definitivamente ser reestudados, rediscutidos, reelaborados para atender às necessidades prementes da sociedade que mudou, se transformou desde 88. O que está acontecendo é que os políticos tomam para si a representação como se fosse uma representação absoluta, deixam de debater com a sociedade, com as instituições da sociedade civil, organizadas ou não, e a mini-reforma é um casuísmo partidário que não tem precedentes, ou seja, quem está no poder faz a mini-reforma que lhe apetece, quem tem o controle do Congresso faz a reforma que lhe apetece. Dou como exemplo aí a questão da janela partidária. A janela partidária é uma coisa séria, porque nós vemos políticos que não têm nenhuma identificação com o socialismo aderindo a um partido socialista. Partidos que não têm nem identificação com determinada ideologia política, se agremiando a ela por interesses que estão vinculados àquilo que justamente é o importante na eleição, o fundo partidário, o fundo eleitoral, que trataram como se fosse um fundo democrático, e na verdade é uma excrescência do processo político brasileiro. Mais do que isso, os políticos deveriam ser julgados pela quantidade de mudanças que eles fazem de partido. Tem políticos aí que mudam de camisa a cada segundo. Isso não existe. Ora, nós temos que identificar o político pela sua identidade partidária, mas pela sua ideologia. E o que acontece é que cada vez que se cria essa mini-reforma, nós damos ênfase à fulanização da política. Se deixa de dar força aos partidos políticos, que dariam sustentação à democracia brasileira, para dar força a candidatos, a fulanos, a determinado ciclano. E isso significa, em outras palavras, que nós levamos ao desalento da participação do cidadão na política, nas estruturas partidárias que ainda estão muito fechadas, estão insuladas, bloqueadas à participação de amplos setores. E dou como exemplo, e a doutora Cláudia pode concordar comigo, que a participação feminina, ela está lá na legislação eleitoral, é uma exigência, cota, mas o que acontece? Se criou uma fantasmagoria, não se respeita isso. Nós vimos o escândalo de candidatos laranja, de candidatas laranja para cumprir cotas, quando, na verdade, nós deveríamos ampliar a participação feminina de outros setores, a participação dos negros, etc., etc. Ou seja, os partidos não são representativos porque não obedecem à lei, e a justiça eleitoral não o faz cumprir e não fiscaliza, porque ela não tem condições de fiscalizar, apesar de todo o esforço institucional de conscientização. Então, o principal elemento de controle seria o controle social dos mandatos e a representação que poderia ser ampliada com audiências públicas, com amplo debate e uma mini-reforma que inclui aí, inclusive, o famigerado fundo partidário, fundo eleitoral, deveria ser referendado pela população, está lá na Constituição, referendo. Ou seja, se aprova, mas tem que ter referendo popular. Ou ainda se discutir de forma plebiscitária. Afinal, a democracia ela deveria ser mais ampla, se enraizar em amplos setores da sociedade, senão nós vamos criar o corporativismo, o casuísmo, o fisiologismo e a corrupção que campeia. É a história do financiamento eleitoral, que ainda é uma grande questão a ser discutida. Nós temos aí Caixa 2, Caixa 3, e não adianta aumentar fundo partidário, fundo eleitoral, que o resultado será sempre o mesmo. O poder econômico estará encapsulando o poder político, e o resultado é o pior possível para todos. E dentro do que o professor Guerini falou, eu queria lhe perguntar o seguinte: tudo isso acaba naturalmente influenciando quem decide, que é o eleitor. E o eleitor acaba se percebendo tudo isso, não tendo como reagir. E que tipo de ação a gente acredita que possa ocorrer para que a gente vença esse obstáculo?
Paulo, eu tenho eu acredito que nós precisamos discutir política, né? Nós precisamos inserir a política desde os bancos da escola, né? A gente precisa desenvolver um senso crítico já nos nossos jovens, porque ele precisa entender o que é política. A gente às vezes vê uma resistência muito grande. Eu não gosto de política, eu não quero saber de política, mas a política ela faz parte do teu dia a dia. Fazendo um parênteses, a senhora me permite, essa campanha enorme para atrair o voto do jovem de 16, 17 anos, que não está interessado, que não está querendo. A falta, então, não de uma campanha, mas de aproximar mais o jovem da política. É um incentivo, né? É levar até o jovem e mostrar que ele pode fazer parte desse processo político de escolha. E eu acredito que a gente vai ter bons governantes a partir disso, quando tu se envolve na política, tu estuda a política e tu consegue desenvolver o teu senso crítico. E essa campanha, né, que foi o TRE de Santa Catarina, né, em parceria com a OAB e outras instituições, que é o Bora Votar, ele já conseguiu aumentar, acho que 30% já dos pedidos de emissão de títulos de eleitores, né? Começou a levar a política para dentro das escolas para conscientizar, para poder trazer, né, esses jovens, e que vai ser o futuro, né, vai ser o nosso futuro, para poder entender a política em si. Porque a política ela é um sinônimo de sociedade organizada, né, e a gente precisa dela. Então, todos esses fatores que o professor Guerini trouxe, desde a inclusão da mulher na política, né, se a gente for comparar hoje, a mulher ela representa 52% dos eleitores, né, com uma representação de 15%. Né, então, tem alguma coisa errada. Né? É uma questão histórica, estrutural, que a gente precisa... Ou a mulher também não quer participar? Eu vejo que a mulher nunca foi incentivada a participar, né? Porque a mulher sempre foi vista... né? Se a gente puxar um pouquinho lá no Brasil Império, a gente não tinha nem reconhecimento de civil da mulher, né? A mulher ela era incapaz, né? Então, ela nunca teve esse incentivo. Então, automaticamente, a mulher não se via ocupando esses espaços de poder, né? Tanto é que a gente teve a primeira mulher negra eleita em 1982, que foi uma catarinense, Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher, né? E neste ano se elegeu mais duas, né? Então, todo esse tempo para a gente eleger 3 mulheres no país, né? Então, eu vejo mais como um incentivo, conscientização de que a mulher ela é capaz de ocupar um espaço de poder, né? Não só político, mas institucional também, né? Poder executivo, poder judiciário, mas a gente discutir mais, conversar mais sobre o que é democracia, sobre o que é política e trazer, né, a inclusão, né, dos jovens, das mulheres e de todas as minorias, né, como a gente costuma dizer. Pois bem, eu vou, doutora Cláudia, professor Guerini, fazer um breve intervalo e depois eu quero voltar com o senhor relacionado ao voto nulo, branco e abstenções, que a abstenção foi muito alta em 2018 e há uma tendência de ser alta também agora em 2022. É breve o intervalo e a gente volta rapidinho com mais um Conexão ND aqui na Record News. Esse é o Conexão ND aqui na Record News. Eu estou conversando com o professor Eduardo Guerini, cientista político, e a doutora Cláudia Bressan, da OAB. Agora eu vou me dirigir ao professor Guerini sobre a possibilidade de um aumento na abstenção pelo descontentamento do eleitor, tanto em relação ao candidato Lula como em relação ao candidato Bolsonaro, já que nós estamos tendo uma tendência de uma polarização. Bom, Paulo, o absenteísmo eleitoral é também uma posição política do eleitor. Um eleitor que não está satisfeito com aquelas candidaturas que estão postas no jogo eleitoral. O absenteísmo eleitoral ele tem aumentado por inúmeras razões.
por desalento, por desencanto, por desilusão com a política, seja do candidato A ou B, e é evidente que no momento de polarização, quanto maior for a abstenção, pior é o resultado da validação dos votos, aquilo que dá o referendo ao postulante que foi vitorioso, que lhe dá a maioria. Lembro que nas eleições de 2018, a abstenção eleitoral foi altíssima, porque, obviamente, o resultado do segundo turno não era aquele adequado. Se falava de uma nova política, e a nova política nos deu um grande exemplo que não existe nada de novo na política, a não ser o interesse. Muitos candidatos que hoje aí estão postulando a reeleição foram os primeiros a dizer que eles seriam da safra da nova política e não seriam mais candidatos à reeleição, porque negariam a reeleição. Então, toda vez que um candidato senta na cadeira do poder, ele se satisfaz e, obviamente, o eleitor ele tem que ter essa memória para começar a julgar. É evidente que a abstenção eleitoral é resultado da obrigatoriedade do voto. Eu, particularmente, uma visão muito particular em relação ao que se tem aí, defendo o voto facultativo, porque o eleitor daí ele não tem a obrigatoriedade de votar, e ele vai por consciência e não por cabresto, e nem por interesse, e nem por indução. É evidente que quanto maior for a conscientização, e eu concordo com a doutora Cláudia Bressan, nós precisamos debater política a partir da escola, mas nós tivemos um movimento de despolitização que se chamava Escola Sem Partido. Obviamente, Escola Sem Partido era uma tentativa de retirar o debate político da escola, e muitas vezes isso ofuscou, não só na escola, estou falando em todos os níveis da educação, na escola, no ensino fundamental, no ensino médio ou secundário, como queiram, no ensino superior. Então, essa despolitização fez um movimento contrário daquilo que se pretende hoje, retomar o debate na política. Por isso que nós temos um afastamento cada vez maior. E lembro que o abstenteísmo também é resultado da fraqueza partidária, ou seja, partidos sem base, partidos que são criados cartorialmente. Nós temos partidos que não têm militantes, que não têm base social. Como é que se faz política com um partido que não tem base social, que não tem movimento? Um partido que vai sendo arrebatado pelo interesse eleitoreiro e não eleitoral. Um partido que não tem programa, o programa é rasgado frente ao eleitor no debate político. Ou seja, o eleitor ele tem que estar muito consciente para saber distinguir o que é programático, ideológico, o que é eleitoreiro, isso significa, ou pragmático, melhor dizendo. Então, esse resultado aumenta o nível de desencantamento, aumenta o nível de abstenção, que cresce do primeiro ao segundo turno, em todos os níveis. E o voto nulo também, que é uma decisão política do eleitor muito mais consciente. O voto nulo é uma decisão dele, diz, não quero nem esse nem aquele. Mas a polarização tem levado a um falso debate de uma suposta terceira via. Não existe terceira via, existe uma via, que é a decisão política. A polarização foi construída, está sendo construída a partir de um cenário que nós temos unicamente duas postulações colocadas aí como sendo majoritárias, que têm o interesse da maioria, mas nós poderíamos criar mais lideranças que não fossem feitas em laboratório ou que fossem programadas nos bastidores de partidos que são partidos de aluguel. Nós temos um exemplo, o PSL foi o partido de aluguel, o partido dos laranjas, e depois se transmutou num outro partido que vai disputar a eleição, numa fusão de dois partidos que agora tem uma certa hegemonia aí com relação à terceira via. E partidos históricos que perderam referência com a sua base social, movimento sindical, movimento de trabalhadores, etc. Ou ainda o movimento empresarial, que vez ou outra financia, mas não tem representação. Então nós vemos a figura de um único empresário como sendo o salvador da pátria, ou do único candidato como salvador da pátria. Essa glorificação do candidato sem partido acaba num resultado que nós vemos hoje, que é o balcão de negócio, que virou ou se transformou o Congresso Nacional, um elemento corporativo em que o centrão, que antes era vociferado, crucificado em praça pública, agora passou a ser um
baluarte da governabilidade através desses escândalos que nós estamos vendo novamente aí, do Bolsolão, os escândalos de corrupção, que foram motivo da entrada de muitas pessoas na política, na onda da nova política. Ou seja, de 2013 para cá, o Brasil teve uma série de movimentos, mas movimentos fragmentados, relativizados, que acabaram enfraquecendo aquilo que seja o ente institucional para a representação democrática, que é o partido político com consistência, porque partido político de aluguel e partido político construído em cartório é tão fácil como fazer uma igreja e ganhar alguns recursos. Infelizmente, essa é a grande questão, Paulo Céu. E muitos recursos, né? Muitos recursos que não são fiscalizados, infelizmente, não são fáceis de fiscalizar, de rastrear, então nós temos que observar que as instituições estão aí, todas elas, mas elas precisam ter um controle social, um controle institucional, e o partido político também deveria se democratizar. Nós não temos base partidária, militância é uma coisa do passado, militância partidária e ideologia partidária é uma coisa do passado. Me parece que se transformou em algo também bastante frágil diante do cenário que nós vemos hoje de polarização, de construção de terceira via em conversas de bastidores, que não tem conversa com a sociedade civil, organizada ou não. Nós deveríamos ter uma boa representação política, partidária, a partir de construções que são, obviamente, sólidas, institucionalmente sólidas. E eu vou buscar agora na doutora Cláudia, dentro de tudo isso que nós ouvimos, dentro de toda essa explanação que nós ouvimos, o eleitor está preparado, ele está observando isso, ele percebe isso, ou ele vai de roldão? Existem alguns pontos que eu até gostaria de destacar aqui. Primeiro, né, começar com a fala do professor, que eu concordo em partes, mas primeiro a gente não pode confundir política com ideologia, né? A gente tem que tratar a política como a política mesmo, e não com uma linha ideológica de A ou B ou C. Essa questão do voto, né, ser obrigatório ou não ser obrigatório, eu acredito que nós ainda não temos maturidade suficiente para não ter o voto obrigatório, né? Eu vejo que se o voto não for obrigatório, as pessoas não vão se interessar tanto e acaba sendo eleito, escolhido aquele que às vezes não é o melhor, né, para o país ou para a população. Não que isso hoje não aconteça, mas o voto obrigatório ele torna automaticamente, né, o cidadão tendo que ir até a urna se interessar minimamente pelo qual é a proposta daquele candidato ou da candidata. Então, essa é o que eu faço um contraponto da fala do professor Guerini, né, todo respeito. E esse afastamento é justamente por isso, porque a gente não tem um hábito de inserir a política, o debate político. A gente sempre vê como uma política partidária, né? Tanto nas nossas casas, às vezes alguma resistência de não querer se envolver, não vou entrar em discussão com a minha família por entender que a política é partidária. E não é, né? Vai muito além. A gente tem que ver a política no sentido macro, né? E não só essa questão de ideologia ou de programas ou de um candidato A, B ou C. E eu vejo que hoje nós temos sim uma polarização, né? Uma polarização, mas que elas são muito próximas. E é inevitável que essa outra condição, que eu não sei se é terceira via ou não é terceira via, mas que o surgimento de uma alternativa para que seja atrativo para o eleitor que não quer polarizar, não quer votar no A nem no B. Então eu vejo hoje a eleição de 2022, com tudo que a gente viu, né, essa nova política que não existe nova e nem velha, existe a boa política, né? Eu acho que é prova disso. O eleitor, de repente, volta a se interessar, né? Eu vou tentar votar de uma maneira sem interferência, sem essa polarização. E, de repente, essa terceira via, né? Pode ser que esse não seja o nome, mas desperte o interesse, né, da população para que vá à urna, sim, e escolha um dirigente, um governante, para que a gente saia dessa crise que a gente vive hoje aqui no nosso país. Por que não tem terceira via? Vamos usar esse o termo, já que é o termo que popularizou.
há um desencanto por parte do eleitor e não aparece nenhuma opção além das duas que estão postas. Bom, Paulo, doutora Cláudia, a questão da terceira via, que é um nome muito sugestivo, foi criado inclusive por um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, que ele dizia nem a direita, nem a esquerda, o centro democrático, etc., que estava naquele momento de rompimento das ideologias da queda do muro, a ideia de uma social-democracia mais aprofundada. O problema é que a social-democracia no Brasil, ou a terceira via no Brasil, ela precisa ter uma base institucional partidária. E tem que ter uma ideologia clara. Ou seja, é liberal-democrata, é liberal-conservador. E o que acontece é que estão surgindo candidatos supostamente fora daquela onda da polarização do nem Lula, nem Bolsonaro, mas candidatos sem nenhuma consistência programática. Ou seja, qual é o programa para o Brasil? Qual é o projeto para o Brasil? O que a sociedade pensa disso? E com quem eles debateram? Não, eles vão construir um programa. Esse é outro problema da eleição. Qual é o programa que nós temos para o Brasil? Diante de uma crise institucional seríssima, ou seja, uma crise entre poderes que iniciou em 2018 e vai encerrar 2022 com a possibilidade, inclusive, de golpe, que é decantada em prosa e versa sem nenhuma ação institucional daquele que seria o guardião da Constituição, o STF, ou do Congresso Nacional. Então, nós temos que ter bem claro, ou seja, nós temos que defender a democracia, o voto direto, mas ainda penso que essa questão da terceira via falta consistência política, ideológica e falta partido. E nesta eleição teria um instituto que me pareceria ser ideal, que é a construção de federações partidárias, ou seja, em que você coliga partidos e eles vão ter que ficar coligados até o final do mandato a partir de um programa. Isso não rendeu muito porque as alianças regionais acabaram naufragando essa boa ideia, que seria uma transição para aquilo que se chama semipresidencialismo, que é uma outra panaceia que tentam resolver diante da crise institucional brasileira, quando nós deveríamos discutir presidencialismo ou parlamentarismo, simples. Nós já fizemos um plebiscito, faça-se outro. E, fundamentalmente, a terceira via, falta candidato, falta consistência e faltam partidos para garantir isso. Portanto, nós teremos aí uma polarização, porque essa polarização se construiu no curso de 2016 a 2022, é resultado de uma série de crises que estão dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo, dentro dos partidos, mas dentro da sociedade. A sociedade não se sente representada. E isso é fundamental pensar. E, fundamentalmente, eu acho que o Estado não tem que tutelar a decisão do eleitor, não tem que exigir que ele vote quando ele não deseja votar. Daí o resultado é o absenteísmo. Paga-se a multa e ponto. Ou vota nulo ou vota branco. É uma decisão também consciente do eleitor. E a multa é barata, tá? É mais barata do que multa de trânsito. Bem mais. Realmente é mais barato, lamentavelmente, né? Porque daí o importante é conscientizar a pessoa para que com a importância do voto. Agora, a doutora Cláudia, o seguinte, a senhora acredita, nós estamos praticamente terminando, é lamentável, eu não falei no início que eu ia reclamar. Verdade. Eu quero Essa é uma promessa verdadeira. Essa é uma promessa verdadeira. Mesmo. Nós estamos com 2 minutinhos, eu lamento. A professora, a doutora Cláudia, a senhora acredita que nós vamos ter uma campanha, ouvindo aqui com atenção o professor Guerini, uma campanha de propostas ou uma campanha de ataques? Eu diria que os dois. Será que virão propostas? Eu acredito, eu sou uma otimista, eu acredito sempre no que pode vir de melhor. Eu acredito que não temos mais espaço só para o ataque, a gente tem que mostrar propostas, a gente tem que fazer uma campanha propositiva. Isso é uma evolução do eleitor que está cobrando? Acredito que sim. A gente percorre o Estado, né, e a gente, conversando com, né, não só advogados, mas com as agremiações, filiados, simpatizantes,
a gente vê isso, né? A gente está sentindo essa necessidade, né, de proposta, de uma política séria, de um discurso sério, e não só essa questão de ataque. Nós vamos ter muitos ataques, fake news, deepfakes, que é uma preocupação para essas eleições, mas eu acredito que será uma campanha propositiva. Uma eleição que vai ser acionada muito à justiça. Muito. Já começamos, né? O período da pré-campanha é o mais difícil para todos nós. Professor Guerini, muito obrigado mesmo. Um forte abraço para o senhor, obrigado por suas explanações que foram esclarecedoras. Obrigado à senhora também, doutora Cláudia, e principalmente a vocês que nos acompanharam até aqui em mais um Conexão ND. Terça-feira que vem eu volto. Obrigado, um beijo.